Vai começar o A Gente Explica. E olha só quanta matéria legal você vai ver. Café. Qual é o segredo dessa bebida? Epidemias. Um vírus pode mesmo ameaçar a humanidade? Como as células foram descobertas? Com a gente é assim. O mundo complica? A gente explica. Nesse exato momento, milhões de pessoas estão fazendo a mesma coisa que eu e o Doutor Curioso. Estão tomando café. A cada dia, mais de 1,5 bilhão de xícaras como essa são consumidas no mundo. Mas qual é a razão desse sucesso? O café é cheio de mistérios. Para uns, beber demais faz mal. Mas tem gente dizendo que essa bebida ajuda na prevenção de doenças, como câncer e Alzheimer. E você sabia que tem um café que custa $1.000 o quilo? Por isso a gente decidiu fazer uma matéria especial sobre o assunto, cheia de curiosidades. Beba uma xícara de café e assista com a gente. Doutor, mas não era aí? Eu disse beba uma xícara. Para muita gente, o dia só começa desse jeito, com uma boa xícara de café. No mundo todo, o café é a segunda bebida mais consumida. Perde apenas para a água. Só no Brasil, cada pessoa bebe em média 81 litros por ano. É a segunda commodity mais valiosa do planeta. Só o petróleo ganha dele. Mas por que gostamos tanto de café? Aliás, por que precisamos de café? Para descobrir a razão desse sucesso todo, a gente buscou a ajuda de baristas, apreciadores e até um executivo da indústria do café. O café está aliado à cortesia, à gentileza, né? A um break que você faz no seu dia para você mesmo ou para você junto com seus amigos. Vamos tomar um café? Né? É uma frase comum em qualquer encontro que você tenha, profissional ou familiar. Mais do que uma bebida, o café faz parte da cultura mundial. Pensou em Paris? Lembrou dos famosos cafés. Reunião? Não dá para fazer sem ter café por perto. Ele é o combustível que move muita gente. Por dia eu tomo mais ou menos meio litro de café por dia. De meio litro a 1 litro, quando eu tomo café coado. Eu não sei começar o dia sem tomar um cafezinho. Todo mundo busca a energia que o café proporciona. Por isso, não adianta a gente falar só em hábitos e costumes. Para entender o segredo do café, temos que prestar atenção no órgão que comanda a nossa vida, o cérebro. E para isso, contamos com a ajuda de uma nutricionista da Mackenzie. Nosso cérebro ele é protegido por uma barreira para que nem todas as substâncias tenham acesso ao sistema nervoso. A cafeína consegue ultrapassar essa barreira hematoencefálica e ela chega nos receptores de um hormônio chamado adenosina. Esse hormônio é um hormônio que dá a sensação de sono, a sensação de torpor, de relaxamento, diminui a temperatura corporal. Quando a cafeína se liga a esses receptores, ela impede que a adenosina faça essa ligação. A cafeína, logo depois de consumida, aumenta a produção de adrenalina pelas células. A adrenalina é uma velha conhecida nossa.
É ela que nos deixa alertas e prontos para entrar em ação. Mas, curiosamente, o efeito energético produzido pela cafeína foi revelado por um animal bem pacato, a cabra. Pelo menos é o que diz a lenda. Tudo teria começado na Etiópia há mais de 1000 anos. Havia um pastor, né, de cabras, o nome dele era Caldi, e ele observava muito o rebanho. E ele percebia que após as cabras mascarem um frutinho alaranjado, avermelhado, que vinha de uma árvore que era da vegetação natural ali na Etiópia, essas cabras mostravam mais dispostas, mais animadas, contentes. Mas é claro, o grão do café não brota torrado ou moído. Foram monges que fizeram testes até chegar a essa versão que nós conhecemos e que ganhou o mundo com a ajuda de mercadores árabes. Por isso, chegou a ser chamada de vinho da Arábia. Por ser uma bebida oriunda do mundo muçulmano, o café chegou até a ser condenado por religiosos europeus. Mas ele continuou sendo consumido nas tavernas da Europa, mantendo os fregueses animados. E atravessou os séculos como companheiro de intelectuais, escritores, músicos. Foi o passo definitivo para o café encantar o mundo. Bom, você já sabe como o café ganhou o mundo, mas está na hora de entender como ele se tornou uma bebida símbolo do Brasil. Way down among Brazilians, coffee beans grow by the billions, so they've got to find those extra cups to fill. They've got an awful lot of coffee in Brazil. Para isso, basta olhar à sua volta. É porque se hoje o Brasil é um país industrializado e emergente, ele deve muito ao café. A semente do café só pode ser cultivada em regiões tropicais. E os solos brasileiros foram perfeitos para os portugueses plantarem suas sementes trazidas da Guiana Francesa no século XVIII. Em pouco tempo, ele se tornou a principal fonte de riquezas do país, uma posição mantida por muitos anos. No tea or tomato juice. Na década de 50, muito recentemente, há 60, 70 anos atrás, o café era responsável por mais de 50% da pauta de exportação do Brasil. E o Brasil chegou a ser supridor de praticamente 70% a 80% do café consumido no mundo. Essa riqueza mudou a história do país. Santos Dumont, por exemplo, só realizou o sonho de voar porque foi financiado pelo pai cafeicultor. E o dinheiro do café foi o que bancou parte do processo de industrialização nacional. Com isso, São Paulo, uma pequena cidade do século XIX, em pouco tempo se transformou em uma metrópole. Muitos dos fazendeiros se transformavam numa espécie de intermediários para a venda e exportação do café, e daí era um passo, por exemplo, para montarem bancos e para, posteriormente, financiar a própria industrialização. No Brasil, o café costuma ser forte e escuro. E para a grande maioria, quanto mais forte, melhor. Mas café forte não é sempre sinal de qualidade. Há uma nova geração de baristas e empresários que está explorando a riqueza de sabores do café. Carvão de café bom e carvão de café ruim é carvão. Então, por isso que quando você vê café forte, café extra forte, no fundo é café ruim e extra ruim. Quanto mais escuro o café, pior é a qualidade. E para mascarar, ele vai sendo torrado escuro. Existem várias maneiras de se tomar café. Em alguns países do Oriente, você pode tomar o café com pitadas de sal. Dos Estados Unidos veio a ideia de adicionar uma colher de manteiga. Dizem que a receita pode até ajudar na perda de peso. E que tal tomar um café feito a partir das fezes de um mamífero? É o copiluac, feito com grãos retirados das fezes do civeta, um mamífero africano que adora o fruto dos cafezais.
Em outros países, você já tem muitos métodos de extração de café, não só o expresso, não só aquele coado que a gente faz em casa. Você tem mais de 15 métodos de extração tranquilamente. Aqui no Brasil, é difícil uma cafeteria que tenha mais de 3 para te oferecer. O Copilac chega a custar $1.000 o quilo, mas você não precisa gastar tanto assim. Hoje em dia, você encontra vários tipos de café em boas cafeterias. É só se acostumar. Nem todos são tão fortes ou escuros. O brasileiro, ele julga a coloração. Então não é porque o café ele é ralo, que ele tem um aspecto de chafé que nem o americano, que ele é ruim. É a forma de preparo. Por exemplo, não é porque um vinho tinto é mais vermelho ou menos vermelho que ele é melhor ou pior. Você pode começar aprendendo as diferenças entre o tradicional café coado e o expresso. O expresso, por exemplo, evidencia o sabor e os aromas, mas nem por isso é o café mais forte. Muita gente acha que o expresso ele tem mais cafeína e na verdade é justamente ao contrário, é o que tem menos cafeína. Porque ele é feito sob pressão, coisa de 20, 30 segundos, super rápido. E o coado, por exemplo, vai demorar 2, 3 minutos ali para passar o café. Então ele vai extrair mais cafeína, vai ficar um pouco mais amargo também. É importante lembrar, o efeito da cafeína varia de pessoa para pessoa. Depende do metabolismo de cada um. Normalmente, ela leva de 10 a 40 minutos para começar a agir no organismo. E o efeito pode diminuir bastante em poucas horas. Por isso, para se manter desperto, em vez de tomar uma grande quantidade de café, é melhor tomar doses menores em intervalos regulares. E lembre-se, café em excesso pode gerar taquicardia e ansiedade, entre outros efeitos. Ok, o café é ótimo para manter a gente acordado, mas além da cafeína, ele tem outras substâncias benéficas, como ácido clorogênico, um antioxidante que combate os radicais livres. Você sabe o que é isso? Radicais livres são átomos instáveis, produzidos pelas células durante a queima de oxigênio, e que estão por trás de vários problemas de saúde. E não para por aí. Pesquisas afirmam que o consumo regular de 2 a 4 xícaras de café por dia pode reduzir em 50% o risco de suicídio. Agora, se você quiser aproveitar os benefícios do café, não deixe a bebida guardada por muito tempo. O cafezinho que ficou na garrafa térmica foi feito às 8 da manhã e às 5 horas da tarde a gente vai tomar no trabalho. Ele é uma combinação de cafeína com açúcar, porque as substâncias antioxidantes elas foram se perdendo pelo contato com o ar, cada vez que abre a garrafa. No tea or tomato juice. No fundo, não é difícil entender por que o café faz sucesso. Desde que foi descoberto, o mundo foi ficando cada vez mais complexo, mais intenso. Há muita vida para ser vivida. É preciso ter cada vez mais tempo, mais energia. E o café acaba sendo o companheiro ideal para quem quer apreciar melhor tudo que a vida oferece. Why they put coffee in the Java in Brazil. No tea, or tomato juice. You'll see, no potato juice. Já que você ficou ligado no mundo do café, quero ver se você consegue adivinhar a resposta certa do nosso quiz. Qual é o país que mais consome café? Estados Unidos? Finlândia ou Colômbia? Vá tomar um cafezinho enquanto a gente faz o intervalo. Na volta, eu revelo a resposta certa. Até já!
A Gente Explica está de volta. Pensou na resposta certa do nosso quiz? O país que mais consome café é a Finlândia. A Finlândia é um país da Escandinávia, no extremo norte da Europa. Para você ter uma ideia, a temperatura média anual da capital, Helsinki, é de apenas 5 graus. Pois é, nem dá para cultivar café por lá. Mas não importa, os finlandeses são loucos por café. Para isso, eles importam grandes quantidades de grãos para torrar e moer. E precisa importar muito mesmo, porque por lá o consumo médio por pessoa é de 12 quilos de café por ano, 4 vezes mais que os colombianos. Faz sentido, né? Afinal, nada melhor que um café bem quentinho para espantar o frio. Pode começar com uma simples dor de cabeça. Aí vem o cansaço, começam os espirros. De repente, você está no hospital, correndo risco de morrer. E assim como você, centenas, milhares de outras pessoas são internadas com sintomas parecidos. É uma epidemia. Epidemia é um tema comum no cinema. Tem sempre algum vírus que ameaça acabar com a humanidade. E aí, em pouco tempo, logo aparece alguém para criar uma vacina que salva todo mundo. Mas será que na vida isso pode mesmo acontecer? É o que a gente vai explicar nessa matéria. Tá tudo bem aí, doutor? Gente, chama o médico, o doutor foi infectado. Qualquer um que tentar sair do local será forçado a retornar. Não empurrem! O caos toma as ruas neste momento. Milhares de pessoas correm desesperadamente em busca de familiares e amigos, com a notícia de que um grave surto viral atinge a população. Os hospitais não param de receber pacientes e parecem não dar mais conta da doença. É um cenário de total desolação. Calma, calma. O que você acabou de ver foi só uma ilustração de como seria uma epidemia. Grandes surtos de doença sempre foram um dos maiores medos da humanidade. No cinema, por exemplo, eles são tema recorrente, ameaçando extinguir a humanidade em poucos dias. Mas será que na vida real, uma tragédia como essa seria possível? É o que a gente vai explicar agora no quadro Ciência ou Ficção. Um conflito interessante é fundamental para se fazer um bom filme. E, para isso, um grande vilão é essencial. Mas esqueça aquele cara grandão com cara de mal. Hoje, alguns dos maiores vilões do cinema são, na verdade, muito pequenos. Os micro-organismos. Fungos, protozoários e bactérias são exemplos dessas criaturinhas, mas o vírus é o mais infeccioso entre eles. Em sua busca por sobrevivência, o vírus se sustenta às custas do hospedeiro, alterando o funcionamento do corpo em que habita. Mas embora possa não parecer, o vírus não é lá tão mal. Tudo o que ele quer dentro do corpo humano é sobreviver. Por isso, mortes em decorrência de infecção viral são como um grande acidente de percurso, pois custam a vida do próprio micro-organismo. Numa situação de infecção, como as frequentes em filmes e séries, existem 3 diferentes estágios. O primeiro, a endemia, dá nome a quadros infecciosos limitados apenas a uma determinada região. Quando a transmissão não é contida a tempo e as condições climáticas e ambientais são favoráveis, o vírus se espalha, levando a um quadro de epidemia e atingindo grandes áreas. Porém, para causar a devastação que vemos nos cinemas, atingindo o mundo inteiro, teríamos de sofrer com uma pandemia, uma epidemia em nível global. Mas então, como se define o poder de alcance de um vírus? Quem responde é o professor Dr. Giancarlo, da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
depende muito da capacidade desse micro-organismo de entrar, que está relacionado com a efetividade, entrar no seu hospedeiro. Normalmente a gente está pensando no ser humano, entrar no hospedeiro, e também da que a gente chama de virulência, o quão forte esse micro-organismo é, e aí vai causar a doença. Então está relacionado à infectividade, à força ou à virulência desse micro-organismo e à patogenicidade. Então, a força, que é o quanto ele causa a doença, e a patogenicidade é essa sintomatologia que causa essa doença. Em outras palavras, tudo depende do quão fácil é a transmissão do vírus, quão forte ele é e quão destrutivos são os seus sintomas. Quando o vírus atende a esses 3 fatores, tem-se um quadro pandêmico. Hoje, a AIDS é exemplo disso. Uma pandemia controlada que tomou proporções globais e permanece há mais de 30 anos sem cura. No entanto, diferente das pandemias dos filmes, a AIDS pode levar até 15 anos para se manifestar no corpo do infectado. Então, será que infecções imediatas, daquelas que te deixam doente na hora, são realmente possíveis? Eu não vou te dizer que existe vírus que em poucas horas vai causar uma alteração visual, mas em alguns dias sim, 2, 3 dias, eles são capazes sim de causar que a gente chama de período de latência. Período de latência é o espaço de tempo em que o vírus age no corpo do hospedeiro. No caso da gripe, por exemplo, esse período dura entre 5 e 7 dias. Um vírus mais virulento pode ser capaz da gente começar a ter os sintomas sim. Agora, daí a ele... Então, a gente tem os primeiros sintomas e a gente tem até a causa, né, que a gente sempre pensa na mortalidade, né? Entre o início do sintoma e a mortalidade, a gente tem o período da morbidade, né? Aquilo que vai causar, então, o afastamento da pessoa das suas atividades, a dor, né? Porque o sintoma pior, né, que a gente sente é de dor, daquele cansaço. Nesse estágio, o indivíduo deve buscar auxílio médico imediato e evitar o contato direto com outras pessoas. Doc, what the hell are you? Existem 2 principais tipos de transmissão viral. A primeira, por contato direto, é muito mais fácil de ser regulada. A segunda, pelo ar, nem tanto. O estilo de vida moderno, muitas vezes corrido e inconsequente, acaba trabalhando a favor da disseminação da doença. Mas com vírus tão fortes como os que vemos no cinema, será que daria tempo para eles serem transmitidos antes da morte de seus hospedeiros? Ela mata depressa, mas a gente tem que levar em consideração qual é o mecanismo de disseminação. Então, assim, se a velocidade de disseminação, se o tempo de latência é muito curto, 1 dia, 2 dias, eu tenho uma replicação muito alta, mesmo que a pessoa morra, ele já transmitiu, né? Então, isso está relacionado ao tempo de latência, isso vai estar relacionado à transmissibilidade do vírus. O ebola, por exemplo, é um vírus que mata rapidamente, mas de fácil transmissão, acaba encontrando um novo hospedeiro com facilidade. A falta de higiene e principalmente cuidado com os alimentos é outro agravante considerável. Mas, se rapidamente alguém pode bolar um antídoto, por que devemos nos preocupar com esses riscos? Porque na vida real, não é bem assim. O desenvolvimento de uma vacina ou medicamento leva de 10 a 15 anos. Não dá para em 2 dias, 1 semana a gente conseguir, infelizmente. Por quê? Porque eu preciso de provar, eu conseguir provar que aquilo de fato funciona, né? E existem modelos, né? Então eu tenho que provar em um modelo in vitro, né? Então, na célula, depois eu tenho que provar que aquilo funciona em um modelo animal, e aí a gente tem uma série de discussões hoje do uso de animais, né? Então, a gente trabalha com o menor número de animal possível, mas além de provar que funciona, eu tenho que provar que aquilo é seguro. Então, a vacina também,
Não é só o medicamento que eu tenho que provar que ele não é tóxico, eu tenho que mostrar que a vacina também é segura. Então, pode esquecer aquelas vacinas e curas milagrosas desenvolvidas em poucos meses. Isso definitivamente é ficção. Reais mesmo são as opções de prevenção no caso de um quadro epidêmico, o combate e tratamento da doença. Para a erradicação do foco viral, é fundamental a localização do marco zero da infecção. E, no tratamento dos infectados, isolá-los, tratar os sintomas e, na maioria dos casos, esperar que o sistema imunológico do paciente combata a infecção. Nesse caso, é óbvio que se a gente não tem um tratamento, o número de mortes será bastante alto, né? Porque o organismo provavelmente não conseguirá sozinho debelar a infecção. Alguns sim, mas não todos. Com a globalização e a internacionalização crescente no mundo, os riscos de uma epidemia tornar-se pandêmica existem. No entanto, a ideia de um supervírus capaz de dizimar boa parte da população ainda é apenas, como muitos bons recursos de Hollywood para uma boa história, pura ficção. Hoje o Agente Explica falou sobre os segredos do café e também mostrou o que é ficção e o que é realidade nos filmes sobre epidemia. E olha só, o Doutor Curioso já era apaixonado por café. Depois da matéria, toma café toda hora e anda cheio de energia. Doutor, vamos terminar o programa? Não perca as próximas edições do Agente Explica. Tem sempre matérias super legais para você. Até a próxima. Ô doutor, vambora! O programa já acabou.